Boa tarde, gente. Minha equipe ficou responsável por apresentar um artigo intitulado Evolução Biológica e Criacionismo na visão dos alunos de Ciências Biológicas. Minha equipe é composta por mim, Gabriela Guimarães, pelo Guilherme Melo, Marcos Alves e Daniel Bastos. Essa pesquisa ela foi realizada por Silva Leão e colaboradores, publicada em 2019 na revista Gôndola, Ensinanza e Aprendizagem de las Ciências. Vou começar com uma breve introdução. Sabe-se que ciência e religião, ao longo de toda a história, criaram diversos desafios complexos para se entender as suas diferentes ideias. Atualmente, um dos desafios mais complicados é entender as diferentes especificidades que ambos campos possuem. Basicamente, a teoria da evolução biológica, ela está no centro das discussões científicas e religiosas, porque os dois campos, eles tentam explicar a essência da existência humana e a vida de maneira geral, porém, essa teoria, ela age como um eixo unificador, na qual tenta integrar todos os conteúdos de biologia para responder esses dois questionamentos. Hoje, quando se estuda evolução de maneira geral, uma frase ela é sempre citada, que é nada faz sentido em biologia exceto a luz da evolução. Porém, apesar de se entender o nível de importância que essa teoria ela tem atualmente, ela continua sendo uma das ideias mais questionadas e um dos assuntos mais incompreendidos de biologia. As discussões sobre criacionismo e evolução elas são amplamente difundidas entre o público no geral, em específico o público brasileiro nesse trabalho, e também apareceu no ambiente escolar. É interessante porque, em geral, as aulas de biologia elas tentam tratar dos seres vivos e conteúdos exclusivamente científicos, basicamente. Os alunos eles não entendem muitas vezes, de maneira geral, como funciona essa teoria da evolução como eixo unificador, que tenta integrar todos esses conteúdos de biologia. E alguns professores afirmam haver dificuldades de ensinar evolução biológica porque geram conflitos. Eles muitas vezes preferem manter sua religião, de forma a tentar acomodar essas teorias religiosas à teoria científica. Basicamente, é dividido entre professores que preferem não usar a religião na sua instrução, professores que evitam o assunto porque geram conflitos e debates que eles preferem não participar, e existem aqueles que encorajam o debate entre o criacionismo e o evolucionismo porque acham importante os alunos terem uma visão diferente da religiosa e compreender a teoria da evolução biológica como algo importante a nível social. E então, nessa pesquisa em específico, ela tenta demonstrar a visão dos alunos de graduação por meio da tipologia de Barbour. O Ian Barbour ele é um físico e ele cria uma tipologia que envolve 4 categorias, que insere cientistas em relação aos seus pensamentos entre ciência e religião. Essas categorias são divididas entre conflito, independência, diálogo e integração. A primeira categoria de conflito, ela reúne pessoas que têm encontros de opiniões radicais e divergentes. Basicamente, nessa categoria, Barbour ele afirma que não é possível acreditar numa teoria religiosa e, na verdade, íntegra científica. Ou seja, a pessoa que está dentro dessa categoria, ela deve escolher apenas um dos lados. E aí, essa categoria ela acaba dividindo-se em 2 polos. O primeiro de criacionistas, que não acreditam na teoria da evolução, somente na fé religiosa, de forma que na pesquisa eles trazem como exemplo Charles Brabeck, que é o fundador do Discovery Park of America, que é um parque que durante o seu trajeto ele tenta explicar a essência humana e a existência da vida por meio da Bíblia e de ensinamentos religiosos, e ele acredita que o ensinamento de teoria da evolução é apenas para envenenar a mente dos jovens, e em contraponto, no outro polo, existem os cientistas ateus que também possuem opiniões extremas, negam a existência de Deus e acreditam que tudo pode ser explicado apenas pela teoria da evolução. Eles trazem como exemplo Richard Dawkins na pesquisa, que é muito conhecido por suas obras como Deus, um Delírio, na qual ele afirma que é um anticriacionista e diz que toda a explicação da diversidade da vida na Terra ela pode ser explicada a partir da teoria da evolução. Na segunda categoria, a de independência, ela reúne pessoas que acham que o conflito entre religião e ciência são desnecessários e que ambas funcionam de maneira diferente na sociedade. Ou seja, nessa categoria em específico, eles acreditam na importância que cada campo tem na sociedade e que eles atuam nela de forma diferente, porém sem ter que integrá-los de maneira geral, de forma que cada um tem sua importância e cada um funciona de uma maneira diferente, sempre respeitando o outro campo. E aí eles trazem como exemplo na pesquisa o paleontólogo Stephen Jay, que acredita que, apesar das diferenças, eles atuam na sociedade e têm importâncias diferentes para as diferentes pessoas. A terceira categoria é a do diálogo, que reúne pessoas que acreditam que há alguma semelhança entre os campos de ciência e religião, porém, diferentemente da categoria anterior, eles tentam aproximá-la. Basicamente,
aqui se dá por pessoas que acreditam que os dois campos chegaram em uma ideia final sobre determinado problema, então juntos eles conseguem se integrar e ter uma resposta para esse problema, ou eles vão se unir em algum momento para tentar explicar algo que ainda não foi resolvido. E a quarta e última categoria é a integração, que reúne pessoas que acham que há a possibilidade de harmonizar uma relação entre os dois campos. Nesse em específico, eles acreditam que, por meio da teoria científica, eles podem pesquisar e ter descobertas e afirmar que existe um criador, ou por meio das crenças religiosas, que elas podem ser modificadas a partir das novas descobertas científicas que existem. Então, eles trazem como exemplo na pesquisa o Michael J., que é muito conhecido pelas suas obras A Caixa Preta de Darwin, Darwin Devolves, e ele acredita que Deus guiou e, de certa forma, participou de todos os processos evolutivos ao longo da história. Essa pesquisa, em específico, ela tem o objetivo geral de analisar as concepções de alunos de pós-graduação matriculados no curso de formação de professores de biologia do Centro Universitário de Formiga, Unifor, Minas Gerais, em temas relacionados com a teoria da evolução e criacionismo. O objetivo específico é analisar a associação da fé dos alunos com suas posições sobre evolução e a relação que eles encontram entre ciência e religião, e, consequentemente, suas ideias sobre o ensino da evolução. Dando continuidade ao que a Gabi iniciou, eu, Guilherme, irei falar um pouco sobre como foi conduzida a metodologia desse trabalho. Bom, foi utilizado um questionário quantitativo adaptado a partir de um estudo europeu realizado pela Biohead Simpson, em que, nesse presente trabalho, foi selecionado 56 alunos para compor o espaço amostral, em que esses alunos estavam cursando o segundo, o quarto e o sexto semestre de um curso de graduação em Ciências Biológicas da Universidade de Formigas, Minas Gerais. A tabela 1, ela tenta caracterizar as amostras, onde a gente pode observar que os grupos de estudantes, eles foram separados quanto aos seus respectivos semestres, segundo, quarto e sexto semestre. Nessa tabela, a gente pode observar a média das idades das amostras, assim como a gente pode observar que as amostras foram divididas em duas categorias, mulheres e homens. A gente pode inferir, né, a partir dessa tabela, que a média de idade dos grupos foram semelhantes, sendo a maior parte das amostras composta por mulheres, equivalendo a mais ou menos 75%. A figura 1, ela mostra que apenas as respostas do questionário da Biohead, né, relacionada à evolução biológica e ao criacionismo foram analisadas. Essa figura, ela mostra o grau de importância de alguns fatores na evolução das espécies para os estudantes. Esses fatores podem ser o acaso, a seleção natural, um programa dentro do organismo, que pode ter sido planejado por um design inteligente, ou Deus. E aí esses alunos eles teriam que responder esse questionário, dizendo o grau de importância que ele dava para esses fatores já mencionados, como grande importância, alguma importância, pouca importância e sem importância. Para caracterizar a concepção dos alunos sobre a relação entre ciência e religião, foram utilizadas 4 categorias de Babô. Foram aquelas características mencionadas anteriormente pela Gabi, lá na introdução. Bom, a tabela 2, ela mostra a religião dos estudantes, e aí a gente pode observar que nessa tabela, essas religiões elas foram agrupadas em 4 grupos. Católicos, evangélicos, agnósticos e ateus, e outros. Para avaliar a significância das diferenças nas respostas dos alunos, os dados foram submetidos à análise estatística do Q² de Pearson, com significância atribuída a P inferior a 0,05. Boa tarde, sou Marcos, eu fiquei com o resultado de discussão junto com o Daniel, e aqui a gente vai debater um pouco mais sobre os dados, sobre a percepção dos alunos em relação a algumas características já apresentadas na metodologia pelo Guilherme, e aqui nós vamos começar com essa figura 2, que é a importância do acaso num plano geral para esses alunos, né? Nós conseguimos ver que 23% deram grande importância para o acaso na evolução, 33% deram alguma importância, e 42% deram pouca ou sem importância, ou seja, quase que nenhuma importância, né? A gente consegue perceber que muitos desses dados, por mais positivos que eles sejam,
esses 42% ainda é uma margem muito alta do que se contradiz do consenso científico. Segundo Licotte e Futuyma, em trabalho de 2005 e 2002, eles debatem muito que já é um consenso científico da figura do acaso e sua importância na evolução, o que para esses alunos ainda não é uma coisa plenamente aceita como um todo, por mais que seja a maioria, o que é bom, ainda não é o suficiente no contexto científico. Isso também vai de encontro com o que Carroll, em 2006, fala, que ocorre muito uma dificuldade na aprendizagem, principalmente em relação à aleatoriedade. O ser humano, e principalmente a maior parte das pessoas, não conseguem muito a percepção de coisas que não funcionam de forma linear, né? Eles precisam de uma certa ordem para que eles consigam pensar de uma maneira mais efetiva, né? Então eles acabam pensando muito em questão que a evolução sempre é uma melhoria, mas o que não é bem assim que se acontece, que a evolução sempre tem um plano, ou ela é controlada por algum ser, né? O que realmente também não acontece, né? Outro debate significativo também é o que Santos fala aqui, principalmente que o homem se considera um ser perfeito, falando de fatores religiosos, ele se considera a imagem de um criador, o que torna uma visão bem antropocêntrica e atrapalha, às vezes, um pouco da percepção geral da evolução, né? E outro fator também, a gente tem um trabalho de Sepúlveda em 2000, se eu não me engano, em 2006, que ele debate muito que ocorre uma certa dificuldade na instrução, na hora que for passar os conteúdos, principalmente em relação ao acaso, né? Muitos dos professores, dos profissionais que vão ensinar a evolução, eles têm dificuldade aí para debater a função do acaso na evolução e seus mecanismos, o que também corrobora aí essa situação de confusão e de dificuldade na aprendizagem desses alunos. Agora vamos analisar um acaso em relação ao período, ou que são semestres, né? Para os estrangeiros, no caso. A gente consegue perceber aqui que de grande importância no segundo período foram 26% e 21% para alguma importância. A gente contabiliza aí cerca de 40% e 47%, né, no segundo período. A gente consegue também, no quarto período, 12% de grande importância e 50% de alguma importância, ou seja, a gente já houve um acréscimo aqui em relação a alguma importância, e no sexto período já dá uma equilibrada, né? A gente consegue perceber que deu 29%, para grande e 33% para alguma. Vale ressaltar aqui que o P deu menor que 0,05, então na correlação de Pearson esses dados apresentaram diferenças e alterações estatísticas, né? Outro fator aqui que podemos destacar é que esse trabalho vai contra alguns trabalhos já realizados, como Souza em 2009, se eu não me engano, e esse trabalho debate que ele não conseguiu visualizar diferenças ou alterações na percepção desses alunos em relação à importância do acaso aí durante os períodos, né? Ele não visualizou, já nesse trabalho é bem diferente o que ocorre. Porém, por mais que esses dados sejam transmissores, ainda é necessário e o autor defende, que é necessário que a Universidade de Formigas, onde também foi atestado o presente trabalho, que precisa de uma melhor trabalho em relação à aprendizagem, instrução dos profissionais para aprender, para poder debater junto com esses alunos, né? A gente tem que, agora B42, o acaso. Na figura 4, a gente consegue debater aqui já em relação aos conceitos religiosos, né, que foi um ponto debatido na metodologia por Birham. Nesse caso, a gente consegue ver que para os católicos, eles apresentaram 20% aí de significância, de importância para o acaso, 40% que a gente consegue ver, né, para alguma importância, 23% para pouca, 18% para sem importância. Para os evangélicos aqui a gente já consegue ver um número menor, que é 18% para grande, 9% para alguma, sendo 27% e pouca e 45% sem importância. E para os agnósticos ateus, é claro, foram quase que 100%, com 60% para grande importância e 40% para alguma importância. Esse trabalho vai diretamente com um trabalho realizado por Madeira, em 2007, e ele já estabelece que os católicos são mais propensos na hora de se aderir a conceitos da evolução em relação aos evangélicos, né? Os evangélicos, eles são mais conservadores e não debatem muito a ciência, né, nesse caso. Na figura 5, a gente já consegue perceber aqui que 80, a gente já começa a debater a seleção natural e a visão geral desses alunos. Aqui, sim, ocorre uma grande inversão dos polos, né, como a gente fala. A gente ocorre aqui 85% deram grande importância e 11% alguma importância, sendo 4% pouca ou sem importância que dão quase que nenhuma importância, né. Isso vai também a favor de alguns trabalhos, como Bishop e Anderson, em 1990, que debatem que muitos alunos, eles têm dificuldade
mais uma vez, relembrando esse tipo de debate, na hora da aprendizagem da seleção natural para a evolução. Então, ainda ocorre um certo desentendimento na hora de entender a seleção natural, né? E isso acaba aí dificultando, em muitos aspectos, na hora da instrução dos profissionais para o entendimento desses alunos, né? A gente também consegue ver que desencontrou em relação a outros trabalhos também, como o de Almeida, em 2012, que ele identificou que 38% dos estudantes deram grande importância para a seleção natural, que aqui já é bem diferente, o que é realmente promissor em relação a esse outro estudo. Analisando a figura 6, a gente tem a seleção natural por período, que ocorre um súbito aumento e, ao mesmo tempo, um equilíbrio, né, onde a gente encontra no segundo período 68% para grande importância e 21% para alguma. Já no quarto período foi 94% de importância, de grande importância, e 6% para alguma, e 95% de grande importância e 5% para alguma importância, já no sexto período, né. Aqui a gente consegue ver que, para Valença e Falcão, exemplo que já debateram alguns debates e estudos desse gênero, em 2012, se não me engano, foi esse trabalho, ocorre uma dificuldade ainda no Brasil, que eles ainda não conseguem, ainda é muito difícil o ensino de evolução nas escolas brasileiras. Por mais que esses números sejam promissores, nós ainda identificamos 5% aqui no segundo período, né? O que foi se distanciando ao longo do tempo, né? Ainda bem que a gente consegue estabelecer que uma certa diferença para alguns trabalhos encontrados na literatura, né? Na figura 7, o mesmo padrão encontrado já quando discutimos o acaso para a evolução no sentido das crenças religiosas. Então aqui vai seguir o mesmo jeito. Os católicos mais propensos, assim, indo de encontro com estudos feitos, por exemplo, por Madeira em 2007, com 90%, os evangélicos com 63% e os ateus com 100%, aí estabelecendo sua média, né? E por fim, nós temos a figura 8, que aqui a gente já vai debater um designer inteligente num ponto de vista geral, né, que é a figura B44. Esse designer inteligente, que é para o R, exemplo, ele estabelece que é alguma figura ou alguma manipulação por trás da configuração da evolução, ou seja, existem manipulações de alguns seres, ou um ser, né? É tudo pensado, né, por assim dizer. Então, para esses alunos, nós, num ponto de vista geral, identificamos que 26% deram grande importância e 33% alguma importância, sendo 23% pouca importância e 18% sem importância, né? Quando a gente vai discutir alguns trabalhos na literatura, como o de Silva e colaboradores em 2014, a gente vê que ainda existe, nós vemos que ainda existe um fundamentalismo religioso por trás desses alunos, principalmente na criação em casa dos pais. A religião ainda é muito forte e presente, né? Porém, essa religião se encontra a um ponto de influenciar na evolução, o que nós sabemos não necessita de uma explicação por um criador, apenas que muitas vezes ela é a explicação do como e não o porquê, né, como nós falamos, né. O design inteligente, para muitos assíduos no debate da evolução, ele é um meio termo. Exemplo, para Debinski, em um trabalho feito em 99, ele estabelece que o design inteligente é o meio termo entre a religião e a ciência, onde ao mesmo tempo que ocorre fatores do acaso, na realidade esses fatores são manipulados, nós não conseguimos ver que existe um ser ou algo, um criador que consegue estabelecer uma certa manipulação nesse caso. Então, por muitas vezes encontramos esse tipo de pensamento por grande parte dos alunos, né? Assim, dando continuidade, né, e agora mostrando os resultados dos alunos de acordo com o período que eles estavam na faculdade, foi observado que 68% dos alunos do segundo semestre, né, atribuíram grande importância ao design inteligente na evolução biológica. E esse número só cai em relação aos próximos períodos. Também é observado que no segundo período, 5% dos alunos não davam nenhuma importância ao design inteligente. Já o que acontece no quarto período já sobe para 6%, e no sexto período, né, esse número sobe para 24%. Alguns estudos anteriores, né, mostram que uma apresentação maior, né, dos conceitos científicos, né, uma apresentação melhor, mais longa e mais elaborada dos conceitos científicos, interfere em si na mentalidade dos alunos, na compreensão que eles têm e do que eles foram ensinados nas suas religiões.
Ao mesmo tempo que reduz a confusão entre dados científicos robustos e baseados em evidências, né, teoria e a hipótese do design inteligente, segundo Pennock, 2003. Mas ainda foi observado que alunos do sexto período, né, como você pode observar aí, 38% desses alunos ainda admitiam alguma importância ao design inteligente. E isso, segundo Souza, pode ser um problema. Souza, né, o autor Souza, em 2009, ele fez um estudo com alunos de uma universidade brasileira. E ele observou algo parecido. E ele concluiu que isso pode sim interferir quando esses alunos virarem professores e forem ensinar a evolução. Eles levarem ideias, né, do design inteligente para o ensino de evolução e acabar confundindo os seus alunos. Ok? Em relação ao design inteligente, né, de acordo com a percepção do design inteligente, de acordo com a religião desses alunos, os resultados mostram que 0% dos alunos agnósticos e ateus atribuíram grande importância ao papel do design inteligente na evolução, mas 20% deles atribuíram alguma importância a ele. Né? Uma interpretação desses resultados seria que os estudantes religiosos podem sim aceitar o conhecimento científico sem abandonar sua religiosidade, segundo Ávila 2008. Né? Padian, em 2009, argumentou ainda que o design inteligente é um conceito biológico que confunde as pessoas com a ideia biológica da evolução. Né? A maioria dos estudantes religiosos concedeu ainda ao design inteligente um lugar essencial na ideia da evolução, expressando uma mistura dos conceitos e elementos que participam tanto da religião quanto da ciência. E isso mostra que eles estão tentando acomodar o conhecimento científico e a religião para formar a sua ideia sobre o tema. E aí, esses alunos, de acordo com uma categoria criada por Barbu em 1990, eles caem na categoria de integração. Né? Mas é interessante, percebido nesse artigo aqui, né, destacar os alunos que são religiosos, mas não aceitam um papel importante para o design inteligente na evolução. E aí eles vão cair na categoria também feita por Barbu, que é a categoria da independência. Né? Eles podem ensinar a teoria da evolução sem nenhuma restrição. Né? Já os que se enquadram Já em relação à resposta dos alunos à quarta e última questão, né, que é em relação a Deus, né, na visão geral desses alunos, foi observado que a grande maioria dos alunos de biologia, né, dão a Deus uma grande importância na evolução. Né? Esses resultados indicam que os alunos pesquisados foram fortemente influenciados pela sua religião. Já considerando a visão, né, e a importância da Deus na evolução, de acordo com os períodos que esses alunos estão na faculdade, né, entre os três grupos dos três períodos, né, foi mostrado que o curso ajudou, sim, né, aos alunos a compreenderem a evolução biológica. Né? Houve uma diminuição em relação ao segundo período para o sexto período, né, da importância da Deus na evolução. E mostra, né, que ao longo do conhecimento, da construção do conhecimento científico, né, os alunos eles vão consolidando a ideia da evolução biológica, né, nas suas mentes e desenvolvendo uma compreensão mais aprofundada acerca desse tema. Né? E isso sim pode evitar futuras interferências, né, da religião no ensino desses professores. Ok? Já observando, né, de acordo com a religião desses alunos e a importância que eles dão a Deus na evolução, né, foi muito parecido à ideia do design inteligente. Né? Os alunos que são ateus e agnósticos não deram grande importância, 0% admitiu grande importância, mas 20% deles, né, ainda davam alguma importância a Deus nesse processo. Que todos os estudantes evangélicos, né, e a maioria dos católicos, aceitam a influência da sua religião, né, da figura divina na evolução. Né? E isso mostra que eles foram capazes de misturar os conceitos, né, caindo naquela categoria de integração feita por Barbu. Assim, podemos concluir que é fundamental ampliar o conhecimento dos alunos de graduação em licenciatura em ciência biológica,
para uma visão mais científica do papel do acaso e seleção natural no processo de evolução biológica. Haja vista que esses estudantes futuramente serão professores e terão que desempenhar o papel de ensinar a evolução biológica, já que este é exigido nos parâmetros curriculares nacionais do Brasil. É importante salientar também a importância da evolução biológica no contexto científico. Dessa forma, se faz necessário que haja mais estudos como este para compreender a percepção dos futuros professores e professoras no processo de ensino sobre a evolução biológica. Assim, a gente conclui esse trabalho. Aqui nós podemos observar o artigo a qual utilizamos para realizar essa apresentação. E obrigado. Estamos abertos aos questionamentos.